Pai, use o teu filho, Pai, como instrumento, Senhor Jesus, de ti. Pai, que em nome do Senhor Jesus, nós te entregamos o teu filho nas tuas mãos, Pai, para que fale em corações nesta noite, Pai. É o nosso pedido de oração, nós te entregamos nas tuas mãos, Pai. Conduze, Pai, fala na garganta do teu filho, é o que nós te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluias. Eu cumprimento a todos que me ouvem com a paz do Senhor. Dizer já que sou muito grato e feliz por estar aqui podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Agradecendo o convite dos meus irmãos que me fizeram para estar aqui esta noite, para juntos podermos refletir na palavra de Deus. E assim como já foi pedido, eu quero pedir a você novamente, tire toda a distração nesse momento, tire esse tempo para Deus, esse tempo para ouvir o que Deus tem para falar ao seu coração. Eu sou apenas um instrumento dele. Eu tenho certeza que ele tem algo para você nessa noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia, se você estiver com ela aí, no livro de Marcos. Livro de Marcos, no capítulo de número 4, versículo de número 35. Eu não vou demorar muito, fique tranquilo, mas fique comigo até o final, por favor. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. É bem sabido que nesse tempo que a gente tem vivido, existe uma coisa que tudo que nós estamos passando tem roubado das pessoas: é a esperança. E eu tive lendo um livro e dizia que a esperança é a fonte para a vitória. Se você deixa a esperança em seu coração, se você não tem esperança de dias melhores, logo o medo toma conta do seu coração, as angústias tomam conta do seu coração, e você vive uma vida extremamente ansiosa, uma vida extremamente temerosa, porque nós somos seres humanos, não sabemos o dia de amanhã. E por não ter esperança, a gente deixa de acreditar em Deus e deixa de acreditar em dias melhores. Mas nessa noite eu quero trazer para você uma palavra que vai trazer novamente a esperança em seu coração. E quero dizer também, eu quero confrontar a você com essa palavra. Deus quer que você olhe para essa palavra e olhe para si e pare e pense: o que eu tenho feito? Como eu tenho levado a minha vida? Como eu tenho vivido nesse tempo de pandemia? Qual tem sido as minhas atitudes nesse tempo? E antes de tudo eu quero te dizer uma coisa: para você que está com medo do dia de amanhã, com medo das crises que estão vindo no mundo ou que irão vir, com medo do trabalho, com medo de tudo isso que tem acontecido, eu posso te dizer com certeza que existe um Deus fiel e verdadeiro, um Deus que não desampara o seu povo, um Deus que não te deixa sozinho, um Deus que disse assim, que Ele é Deus, e nada há nesse mundo que Ele não possa fazer em teu favor, porque Ele te ama independente de tudo. Ele te ama independente dos teus erros, Ele te ama independente das suas falhas, Ele te ama independente de qualquer coisa que você tenha feito. O amor dele é independente.
é tão independente que Ele enviou o seu Filho para morrer por você na cruz. Jesus suportou tudo que suportou por você na cruz, porque Ele te ama. Amém? Vamos lá para a palavra. Aonde eu li, a Bíblia fala que depois que Jesus já havia pregado o dia todo, ensinado a palavra, curado muitos enfermos, já de tardezinha Ele disse aos seus discípulos: passemos para outra margem. Por que Ele disse isso? Já era tarde, a multidão estava ao seu redor. Ele deixou a multidão para que a multidão fosse embora, e Ele tinha uma tarefa na outra margem do rio. E Ele disse aos seus discípulos: vamos para outra margem. E a Bíblia diz que Jesus, os seus discípulos e mais alguns barquinhos entraram com Ele no meio do mar. E quando eles já estavam viajando, creio eu que no meio do mar, ou há muito tempo dentro do mar, a Bíblia diz que veio uma grande tempestade, porque segundo historiadores, aquele rio, aquele mar era bem traiçoeiro. Ele vinha ondas e tempestades repentinas, a pessoa não esperava e vinha. E aconteceu isso com eles. Eles estavam ali e logo as ondas começaram a tomar o mar, ao ponto que elas encobriam o barco. E interessante que a gente vê nessa passagem que a Bíblia diz que os discípulos estavam com medo. Só que Jesus estava na popa dormindo sobre uma almofada. E os discípulos com medo e Jesus dormindo. A ponto dos discípulos chegar para Jesus e falar assim: ó, não te importa que pereçamos? E Jesus acordou, a Bíblia diz, repreendeu o vento, mandou o mar se aquietar e seguiu uma grande bonança. E depois disso Jesus disse a eles: por que sois tão tímidos? Ou, por que vocês estão com medo? Ainda não tens fé? Sabe o que eu quero refletir com você nessa palavra? O seguinte ponto: primeiro, era necessário atravessar para outra margem. Era necessário passar por aquele rio. Era necessário todos eles entrarem no rio, nos seus barcos e ir para outra margem, porque lá do outro lado havia um homem que necessitava de libertação. Havia um homem que vivia em sepulcros gritando e nenhuma algema conseguiu o prender. Então era necessário eles passarem a noite pelo rio, pelo mar. Existem coisas na nossa vida que são necessárias de nós fazermos, que não tem como deixar para amanhã. Mas já era tarde, Jesus podia ter deixado para amanhã, mas não é, isso não podia. Isso é assim na nossa vida. Existem coisas que não podem ser deixadas para amanhã. É necessária ser feitas. É importante que seja feita naquele momento. E Jesus sabia disso. Assim como você, muitas das vezes, tantas coisas você tem deixado para outro dia. Tantas coisas você tem deixado, falando: não, amanhã eu faço. Amanhã eu oro mais, amanhã eu vou naquele lugar, amanhã eu faço aquela visita, amanhã eu falo que eu amo, amanhã eu falo que me importa, amanhã eu peço perdão. Só que existem coisas que não podem ser deixadas para outro dia. Assim como naquele momento não podia ser deixado, porque o homem que estava do outro lado, ele não poderia passar mais uma noite sofrendo. Ele não podia passar mais uma noite excluído da sociedade porque estava possesso. Não podia, porque ele era importante. Jesus fez não só ele, mas os seus discípulos se deslocar de um lugar para o outro só por causa dele. E no meio desse percurso até lá, a Bíblia diz que veio uma grande tempestade. Jesus estava no barco e veio a tempestade. Sabe o que muitas das vezes isso nos faz refletir? É que mesmo que nós não deixemos para outro dia, mesmo que a gente faça tudo correto, eu falo que amo hoje, eu falo que eu me importo hoje, eu cumpro os meus deveres hoje, isso não significa que no percurso para onde você vai ter que ir, ou no percurso para que você venha cumprir isso que você está falando que vai fazer, não tenha empecilhos para te barrar e para você não fazer. Quando você fala: eu vou falar que amo, eu vou pedir perdão, eu vou cumprir um objetivo na minha vida, isso não significa que porque você está andando no caminho certo não vai vir tempestades na tua vida, ou não vai ser fácil, ou vai ser tudo fácil, só porque você está sendo uma pessoa boa. Nós temos o péssimo hábito de achar que quando estamos andando no caminho certo, tudo tem que dar certo. Eu não posso ficar doente. Pessoas que amo não vão falecer.
Eu tenho o péssimo costume de achar que quando eu estou fazendo certo, a obrigação de Deus é fazer que tudo corra bem. E se algo correr errado, é culpa de Deus, porque eu estou certo. Só que não é bem assim que funciona, meu irmão. A Bíblia diz que o sol brilha para o justo e para o injusto. Nós estamos num mundo e todos estão sujeitos a viver e vivenciar as mesmas coisas. O diferencial é com quem que você está vivenciando isso. Com quem que você está vivenciando esses momentos. Os discípulos obedeceram uma ordem de Deus. Eles iam atrás daquele que sabiam que tinha um suporte para segurar a barra quando tudo iria dar mal. Por isso que eles toparam atravessar, porque eles eram pescadores. Talvez eles conheciam aquele mar, conheciam que ele era traiçoeiro e poderia vir uma tempestade. Sabiam muito bem disso. Só que eles sabiam que Jesus estava no barco e não poderia desobedecê-lo. Então eles entraram para cumprir o seu destino, que é chegar no outro lugar para salvar aquele homem. E o interessante aqui é que o barco começou a querer afundar. As ondas começaram a bater de frente com o barco, entrar no barco. Os discípulos ficaram apavorados. E Jesus, onde ele estava? Será que Jesus estava tentando acalmá-los? Não, pode ficar tranquilo, eu estou aqui. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo. A Bíblia diz que Jesus estava em silêncio, que Jesus não esboçou reação nenhuma, porque ele estava dormindo. E o que nós podemos entender disso? É que mesmo que eu esteja andando no caminho certo, mesmo que eu esteja cumprindo o meu destino na terra, eu vou passar por problemas. E esses problemas muitas das vezes eu vou ter que tentar resolvê-los sozinho. E esses problemas muitas das vezes eu vou ter que resolvê-los sozinho. Jesus, ele não acordou, creio eu, porque ele sabia que ele já tinha ensinado os seus discípulos. Jesus não acordou os seus discípulos porque ele sabia que os seus discípulos sabiam que ele era o Messias. Jesus não acordou porque sabia que ele já tinha ensinado os seus discípulos que ele era Deus. Só que os seus discípulos, no momento da crise, no momento da tempestade, eles desacreditaram que Deus estava no barco junto com eles e começaram a ficar apavorados. E muitas das vezes é isso que acontece na tua vida. Quando você vai cumprir o seu destino, você esquece que Deus está com você no barco, porque começa a vir tempestades em tua vida, começa a vir problemas na tua vida, e você começa a questionar, a querer desistir, a querer parar, achando que Deus não está te vendo. Mas tem um recado para você: Ele está te vendo sim. Ele sabe sim. Só que mesmo da mesma forma que Ele sabe que você sabe, Ele sabe que você é capaz também. Da mesma forma que Ele sabe que Ele já te ensinou tudo, como você vai passar pela tempestade, como você vai suportar os problemas, Ele sabe que você é capaz de resolver sozinho. Só que por você não acreditar nisso, você se desespera. Por você não acreditar que pode resolver um problema na tua vida, você se desespera. Por você não acreditar que você pode resolver aquele problema com o seu familiar, ou porque você perdeu um emprego, ou porque alguém da sua família que você tanto amava faleceu, você se desespera, porque você precisava daquela pessoa, você precisava daquele emprego, você precisava e não consegue. Você começa a desesperar e esquece que Deus está com você. Esquece que Deus está ali te vendo. Esquece que Deus está ali todo momento te olhando. Só Ele não está falando naquele momento porque Ele sabe da tua capacidade. O maior problema meu e seu é de não acreditar em nós mesmos. Ei, meu irmão, se você não acredita em você, outras pessoas também não vão acreditar. Você tem que acreditar no Deus que você serve, porque a Bíblia diz que não foi nós que escolhemos Ele, mas Ele nos escolheu. É isso mesmo, Ele que te escolheu, mesmo você sendo falho, mesmo você sendo pecador, mesmo você não sendo aquele na sociedade, Ele te escolheu porque essa capacidade. Ele sabe do que você é
sabe que você não vai passar tempestades na tua vida por problemas que se levantam. Falar outra coisa, se você para com os problemas que vêm, se você para com as dificuldades que vêm, você acha que alguém vai te levantar desse problema? Não. Eu vou fazer uma simbologia. Você tem uma casa, por exemplo. Um dia, essa casa tua começa a fechaduras, começa o vidro precisar de um reparo porque quebraram, uma telha está quebrada. Sabe o que as pessoas vão passar em frente a vão falar assim, ó, para você, se você estiver lá fora, nossa, aquela telha está quebrada, é perigoso cair na sua cabeça. Nossa, aquele vidro está quebrado, é perigoso entrar bicho lá, ou alguém entrar na sua casa por aquele vidro. Nossa, a tua casa está com rachadura, é perigoso, tem que mandar arrumar, pintar. Eles vão falar para você resolver, porque a casa é sua. Assim é a nossa vida, irmão. As pessoas só vão te falar o que você tem que fazer, mas mudar de verdade, só quem pode é você mesmo. Só você mesmo pode consertar na tua vida aquilo que está errado. Só você mesmo pode dar os reparos que a tua vida precisa para encaminhar. É só você. Pare de querer ficar esperando que pessoas venham te arrastar para a igreja. Para de querer ficar esperando que pessoas venham falar para você que você é especial. Pare de querer ficar esperando que pessoas te aplaudam. Porque eu tenho um recado para você. No mundo em que a gente vive hoje, cada um está lutando para sobreviver por si próprio. E por mais que nós devemos amar uns aos outros, por mais que nós devemos cuidar uns dos outros, o ser humano no tempo de hoje ele está limitado. Então se você esperar no ser humano, você vai acabar se decepcionando. Você não precisa de aplausos para dizer que você é especial, ou para saber que é importante. Sabe por que você não precisa? Porque houve um dia que um homem veio à terra, e esse homem, conhecido como Jesus, sofreu as mesmas coisas que você. Ele precisava ser reconhecido sim, mas não se importava com os questionamentos das pessoas, ou as pessoas zombarem dele, humilharem ele. Não. A Bíblia diz que quando ele estava sendo levado para o seu destino, esbofeteavam o seu rosto, cuspiam nele. Mas em todo momento a Bíblia diz que esse homem não abriu a sua boca. A Bíblia diz que como ovelha munda ele foi levado ao matadouro, e ele não abriu a sua boca. Esse homem que eu estou falando é Jesus Cristo, o mesmo que estava no barco aqui. O mesmo. E a Bíblia diz que ele foi até o Calvário, morreu morte de cruz por causa de você. A Bíblia diz em Filipenses que mesmo ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo ele se humilhou, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Ele morreu por você, então ele sabe que você é capaz, ele aplaude você, ele se importa com você, e é só a palavra dele que importa. Creia nisso que você vai ser bem-aventurado nessa terra, meu irmão. Creia que Jesus está vendo você. Creia que Jesus está vendo o seu sofrimento. Ele sabe que você perdeu o emprego, sabe. Ele sabe que morreu uma pessoa importante da sua vida, sabe. Ele sabe que você está angustiado, sabe. Mas se você não entrar no teu quarto, fechar a porta, chorar na presença dele, ele não vai poder te responder, porque ele precisa que você fale com ele, se importe com ele e saiba que ele está no barco do seu lado. Aleluias. Mas mesmo que tudo isso dá errado, mesmo que você não consiga, você me diz assim: eu não tenho força, Edson, eu não tenho força, eu vou desistir, eu vou parar, eu vou começar a gritar. Então comece, mas grite por ele, porque os discípulos se desesperaram naquele momento. E olha um exemplo, eles não conseguiram apoio no ser humano que estava do lado dele, discípulo com ele, amigo dele, naquele momento não podia ajudar ele. Ele começou a gritar quem? Quem ele começou a gritar? Jesus!
Acorda, Jesus, não te importa que a gente venha perecer. Olha, escute isso. A tempestade veio, os amigos estavam tudo junto, porque os discípulos eram amigos uns dos outros. As pessoas conhecidas estavam tudo ali, mas todo mundo estava passando pela mesma tempestade. Será que isso te remete a alguma coisa no dia de hoje? Estamos todo mundo passando pela mesma tempestade. Estamos todo mundo passando pelo mesmo problema. Não tem classe social nesse problema. O financeiro não ajuda nesse problema. Todo mundo está no mesmo barco, passando na mesma tempestade. Adianta você gritar agora para o teu patrão? Adianta você gritar agora para o teu amigo? Adianta você gritar agora para a tua esposa? Não. Mas existe um que está no barco junto com você, nessa tua vida aí, que está só esperando você, já que você não consegue, gritar o nome dele. Jesus, olha para mim aqui. Jesus, eu estou passando por problema. Jesus, eu estou passando por dificuldades. O Senhor não está vendo? Não te importa que eu venha morrer nessa dificuldade, nesse problema na minha vida? Não te importa? Aí sabe o que Jesus vai falar para você? Primeiro, Ele vai se levantar e vai acalmar essa tempestade, que muitas das vezes está dentro do teu coração. Porque às vezes a maior tempestade da vida é aquela que a gente forma dentro da gente. Essa que destrói o ser humano. A tempestade dentro do coração. E Ele vai falar: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E como todo pai bondoso que ama o filho, Ele vai te repreender e vai te dizer assim: ó, por que você está com medo? Sabe que quando Jesus falou isso, por que vocês estão com medo? Sabe por que Ele falou isso? Ele falou assim: vocês dizem que acreditam em Deus, vocês falam que são filhos de Deus, que Ele está no seu coração, vocês oram, vocês rezam, e no momento desse você está com medo. Mas se Deus é poderoso, então por que vocês estão com medo? Se Deus foi que criou o céu e a terra, por que vocês estão com medo? Se você ama tanto Ele e acredita nele, por que você está com medo? Se a Bíblia diz que Ele é o Deus que criou o céu e a terra e que Ele está no controle de tudo. Quando Jesus perguntou isso para os discípulos, por que vocês estão com medo? Era a mesma coisa de falar para eles assim: vocês não lembram de tudo que eu ensinei a vocês? Vocês não estão lembrados dos ensinamentos que eu ensinei lá no monte? Vocês não estão lembrados de quem eu sou? Por que vocês estão com medo? E é isso que Ele fala para você hoje. Por que você está com medo? Por que você está tão angustiado? Se eu estou aqui, eu só preciso que você me chame. Eu só preciso que você fale comigo mais do que você fala com o seu amigo. Eu só preciso que você passe mais tempo comigo, mais do que você passa com o celular. Mais, eu preciso que você passe mais. E depois dessa pergunta, Ele faz uma outra pergunta: ainda não tens fé? Porque os discípulos viam os milagres, viam o poder de Jesus, viam tudo que Ele fazia. Ainda Ele fala assim: vocês não têm fé ainda, mesmo tudo que eu já fiz. Só por causa dessa tempestade agora você desacredita em mim. Só por causa desse problema agora você desacredita em mim. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: é nos momentos difíceis que os verdadeiros homens se levantam. São nos momentos difíceis que verdadeiros homens de fé se levantam. São nesses momentos que você prova a tua fé. É nesse momento que as pessoas que você prega aí para todo lado olha para você e fala: agora eu quero ver nele a fé dele.
Tempestade todo mundo está passando junto, mas o problema é o que você tem feito com isso. O que isso está te ensinando? E ao terminar, ele diz assim: e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha para você ver. Os discípulos andavam com Jesus, ouviam os ensinamentos de Jesus, sabiam que ele era o Messias. E depois que ainda ele faz o milagre, eles ainda perguntam: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu tenho uma resposta para você: esse é Jesus, que te ama, que quer cuidar de você, que está ao teu lado todo momento. É você que não está vendo Ele, mas Ele está te vendo. E saiba de uma coisa: nos melhores aprendizados que nós tiramos nas nossas vidas são nos momentos de tribulação. Você vai aprender nos momentos de tribulação, não é verdade? Pare e pense num momento. Foi quando você perdeu aquela amizade que você tanto amava, que você parou para refletir: nossa, o que eu falei de errado? Foi quando o teu casamento acabou que você foi refletir: nossa, em que ponto que eu errei? Aí na próxima amizade você vai refletir e vai falar: não, eu não vou errar nesse ponto. Quando você vai fazer uma prova, você erra aquela questão, na outra você não vai errar aquela mais, porque você já passou por ela. Então a vida é assim. Só que existem pessoas que são tão cabeça dura, perdão a palavra, mas tão cabeça dura, que erram uma coisa hoje, amanhã cometem o mesmo erro, e outro, porque não conseguem entender, não conseguem aprender, e vão passando cada vez por mais, porque nunca aprendem. Então a palavra que eu tenho de Deus para você é essa: todo mundo está no mesmo barco, está todo mundo passando pelo mesmo problema, enfrentando as mesmas dificuldades. A diferença é: você sabe que Jesus está com você nele? Você já convidou ele para estar com você, junto nesse barco? Você já pediu socorro para ele? Porque é isso que vai fazer a diferença, como você vai passar por essa tribulação. É dessa forma. E confiar em Deus, eu sempre gosto de dizer isso: confiar em Deus não é só através de palavras, mas de atitudes. É a mesma coisa de você colocar um pai de família que vai levar os seus filhos para um parque. Eles vão sair do interior de Minas Gerais e ir para São Paulo nesse parque. Os filhos vão entrar no carro com esse pai, sem perguntar por onde o pai vai passar. Se o pai parar para abastecer, eles não vão perguntar o porquê vai abastecer. Se o pai desviar o caminho, eles não vão perguntar o porquê. Eles só querem chegar lá. Eles só querem saber de uma coisa: que horas a gente vai chegar? A gente vai chegar hoje. Se o pai falou é hoje e tal hora, tudo tranquilo, porque eles acreditam que o pai que está dirigindo ama eles e vai levá-los ao destino. Assim tem que ser nós diante de Deus. Deus é o condutor desse nosso carro. Você está me entendendo? Ele é o condutor. Você só vai entrar no banco do passageiro e deixar ele te conduzir. Se ele parar, não pergunta por que ele parou. Se ele fizer algum desvio, não pergunta o porquê que ele passou por outro caminho, porque ele é Deus. Só saiba fazer uma coisa: estar sempre dentro do carro com ele. Não saia de perto dele, porque ele é o único que pode resolver os teus problemas. Amém? Eu quero fazer uma oração com você. Quero pedir que você, nessa hora, encurva sua cabeça e ore junto comigo. Se você nesse momento sentiu o desejo de entregar-se totalmente a Deus, falar: Senhor, durante a minha vida eu achava que eu te adorava, eu achava que acreditava no Senhor, mas eu tenho visto agora, nesse momento de pandemia, que eu estou com tanto medo que eu não sei mais se eu acredito. Mas então agora você vai falar assim: não, eu estou desesperado sim, mas eu sei que eu tenho que clamar ao Senhor e que o Senhor está comigo aqui. Ore comigo. Senhor Deus, nesse momento, Senhor, nós te adoramos, nós te glorificamos, Pai. Senhor, aonde essa palavra chegou, Deus, eu peço que o Espírito Santo venha entrar dentro desse coração, venha fazê-lo refletir em toda a sua vida, em quanto tempo perdido, passando por ansiedades e medos, porque ainda eles não tiveram o entendimento de saber que o Senhor está ali, só precisa falar.
no coração dessa pessoa, Deus, que